A maldição de Tutancâmon, a vingança dos faraós além do túmulo. E se a história de uma tumba ancestral não fosse apenas sobre descobertas arqueológicas, mas sobre uma vingança que atravessa milênios? A maldição de Tutancâmon não é um conto de fadas egípcio. É uma lenda sombria que aterrorizou e ainda aterroriza aqueles que ousam perturbar o sono eterno dos faraós. O que realmente aconteceu com os desbravadores do túmulo do faraó menino? Imagine um Egito antigo envolto em misticismo e poder, onde os faraós eram considerados deuses vivos. A morte não era o fim, mas uma passagem para a vida eterna, e suas tumbas eram seladas com feitiços e avisos para proteger o descanso do rei e seus tesouros. Tutancâmon, um faraó que governou brevemente e morreu jovem, caiu no esquecimento por milênios, até que sua tumba, intocada, fosse descoberta, prometendo segredos e riquezas inimagináveis. A história da maldição começa em 1922, quando o arqueólogo Howard Carter e seu patrocinador, Lord Carnarvon, finalmente encontraram o túmulo de Tutancâmon no Vale dos Reis. A empolgação da descoberta era imensa, um tesouro inestimável de artefatos, joias e o sarcófago do próprio faraó, tudo intocado por saqueadores por mais de 3.000 anos. Mas essa euforia logo daria lugar a uma série de eventos macabros que alimentariam uma das lendas mais persistentes da arqueologia. Placas com hieróglifos advertiam sobre o perigo de perturbar o faraó, e a mídia rapidamente divulgou a ideia de uma maldição. O jornal Daily Express publicou um artigo afirmando que aqueles que ousassem entrar no túmulo do faraó seriam punidos. No entanto, a crença popular na maldição realmente se enraizou após o que veio a seguir, transformando curiosidade em temor. Apenas alguns meses após a abertura da tumba, Lord Carnarvon, o patrocinador da expedição, morreu misteriosamente. Sua morte foi atribuída à picada de um mosquito infectado, que resultou em uma infecção generalizada. A coincidência foi assustadora. Pouco antes de sua morte, ele havia se cortado durante o barbear exatamente no mesmo local onde a picada do mosquito ocorrerá, o que alguns interpretaram como um sinal direto da maldição do faraó. E para aumentar o mistério, no momento de sua morte, um blackout atingiu o Cairo, e seu cão de estimação, a milhares de quilômetros de distância na Inglaterra, uivou e morreu. Essa sequência de eventos foi tão chocante que a imprensa mundial explodiu com a notícia da maldição do faraó. Essa foi apenas a primeira de uma série de mortes inexplicáveis entre os membros da equipe de escavação e seus associados. Arthur Massey, um amigo próximo de Carter e Carnarvon, que estava presente na abertura do túmulo, morreu logo depois de Carnarvon, aparentemente por envenenamento. George J. Gould, um magnata americano que visitou a tumba, morreu de pneumonia logo após seu retorno aos Estados Unidos. Archibald Douglas Hyde, um radiologista que examinou a múmia de Tutancâmon, também faleceu misteriosamente após a análise. No total, mais de 20 pessoas ligadas à descoberta da tumba morreram em um período relativamente curto de tempo, alimentando a crença popular na maldição. Claro, a ciência tentou explicar esses eventos de forma racional. Algumas teorias sugeriram que fungos ou bactérias antigas dentro do túmulo poderiam ter causado doenças respiratórias ou outras infecções fatais, uma vez que o ambiente selado por milênios poderia abrigar patógenos desconhecidos. Outros argumentaram que a tensão e o estresse da descoberta, combinados com as condições insalubres da época e a falta de saneamento em algumas áreas do Egito, poderiam ter levado a problemas de saúde. A própria exposição a venenos de cobras ou aranhas, que poderiam estar nas tumbas para proteger os tesouros, também foi cogitada como uma explicação para algumas mortes súbitas. Mas essas explicações racionais muitas vezes não conseguiam aplacar o temor generalizado e o fascínio pelo sobrenatural. A mídia da época, sedenta por histórias sensacionalistas, alimentou a histeria da maldição, publicando artigos e caricaturas que a reforçavam e a tornavam uma parte intrínseca da cultura popular. A lenda se espalhou pelo mundo, e mesmo hoje, a maldição de Tutancâmon é um dos mistérios mais persistentes da história da arqueologia. O próprio Howard Carter, que foi o principal responsável pela descoberta e passou anos dentro do túmulo, viveu por mais tempo do que muitos dos envolvidos, o que alguns usam como um argumento contra a maldição. No entanto, mesmo Carter não estava imune às suas próprias tribulações pessoais e desafios, incluindo a morte de sua irmã e de seu pai pouco depois da descoberta, eventos que ele teria interpretado como presságios. O túmulo de Tutancâmon foi o primeiro túmulo real encontrado praticamente intacto no Vale dos Reis, o que significava que ele abrigava não apenas a múmia do faraó, mas uma vasta quantidade de artefatos, incluindo joias, móveis, armas e itens rituais, que revelavam detalhes inéditos sobre a vida e a morte na realeza egípcia. Essa riqueza material e cultural, por si só, já seria suficiente para imortalizar o faraó. No entanto,
Foi a aura de mistério e perigo que o envolveu que o elevou a um patamar mítico. É importante notar que a ideia de maldições em tumbas egípcias não era nova. Havia inscrições em muitas tumbas alertando os profanadores sobre a ira dos deuses ou sobre doenças terríveis. Essas advertências serviam como um deterrente contra ladrões de tumbas, mas com a popularidade da descoberta de Tutancâmon, elas ganharam um novo e macabro significado no século XX. A psicologia do medo desempenhou um papel crucial em como a maldição foi percebida. Mas aqui está a reviravolta que você talvez não tenha considerado. E se a maldição não fosse sobre mortes físicas, mas sobre o legado e o impacto cultural? A vingança de Tutancâmon não seria apenas sobre quem morria, mas sobre como sua história se tornava uma das mais cativantes e perturbadoras da egiptologia, garantindo que o faraó, apesar de sua vida curta e obscurecida, seria lembrado para sempre, de uma forma que talvez nenhuma outra descoberta faraônica tenha sido. Sua maldição garantiu sua imortalidade na mente coletiva da humanidade. A maldição de Tutancâmon se tornou um símbolo do poder do Antigo Egito, um lembrete de que há segredos que talvez devêssemos deixar intocados. Ela nos força a questionar os limites da ambição humana e o respeito pelas culturas ancestrais. É um conto que mistura arqueologia, ciência, superstição e a eterna fascinação humana pelo desconhecido e pelo sobrenatural. Será que a verdadeira vingança do faraó não foi a morte de alguns indivíduos, mas a maneira como ele, mesmo adormecido por milênios, conseguiu aterrorizar gerações e garantir que sua história seria contada e recontada, mantendo seu nome vivo e seu túmulo como monumento eterno ao mistério e ao poder do Antigo Egito? O que você acredita? Foi uma maldição real, uma série de coincidências trágicas, ou a maior jogada de marketing de todos os tempos, orquestrada por um faraó de 3.000 anos que, mesmo após a morte, continua a reinar sobre a imaginação do mundo?